Estamos de volta. As várias implicações da prisão de Eduardo Cunha na atual conjuntura política do país. Essa é a conversa, pelo menos o início da conversa de hoje no Melhor e Mais Justo. Dela participam aqui comigo Arthur Scatolini, advogado, professor universitário, e Paulo Moreira Leite, jornalista. A prisão de quem já foi homem forte do parlamento gerou um clima de apreensão no Congresso Nacional e também no Palácio do Planalto. Teve ali um certo alvoroço, né? Quais seriam possíveis alvos de uma eventual delação premiada do Eduardo Cunha? Estou perguntando isso para a gente retomar pelo seguinte, quer dizer, o alvoroço, teve parlamentar que desmaiou no período, eu vi sessão suspensa, parlamentar desmaiado e tal, quer dizer, você teve um certo alvoroço. Ao mesmo tempo, durante essa semana, depois da prisão do Eduardo Cunha, a gente vê uma temperatura, não exatamente por isso, mas pela continuidade das operações da Polícia Federal, etc., inclusive invadindo o Senado, prendendo polícia do Senado, policial do Senado, enfim, que teria limpado grampos deixados pela Polícia Federal. E claro, eles não limparam por conta própria, foi a pedido e a mando dos senadores, tá certo? Então eles interferiram diretamente no Senado e se criou ali também uma crise institucional, na verdade se explicitou uma crise institucional que está colocada já há algum tempo, tá certo? A tal ponto da presidente do STF se negar a encontrar com o presidente do Executivo e com o presidente do Congresso Nacional, do Poder Legislativo, né? A Carmen Lúcia, ministra Carmen Lúcia, se negou ao encontro solicitado pelo presidente de plantão, o Michel Temer, e com o Renan Calheiros. Então, é esse caldo de crise institucional e, ao mesmo tempo, uma ameaça, tal da espada na cabeça, de uma eventual delação premiada do Eduardo Cunha, que sabe demais. Ao mesmo tempo, fico eu me perguntando se o Eduardo Cunha, são as cartas que o Eduardo Cunha tem para continuar chantageando e tendo poder com o governo que está aí, com esse legislativo reacionário, cheio de denúncias de corrupção, etc. Se ele botar essas cartas na mesa, ele fica também sem, digamos, poder, né? Como é que vai ser isso? A primeira ponderação que eu acho que é importante a gente fazer é a seguinte: a delação premiada ela é seletiva, né? Quem vai fazer delação não vai contar a história toda. Vai proteger fulanos e vai expor com maior intensidade cicranos. Isso é uma coisa, de certa forma, do próprio homem. Se eu resolvo contar uma história, eu gosto de você, eu vou florear a tua participação, isso já é uma coisa muito importante. E saber o que vai dizer o Eduardo Cunha, eu insisto, é muita coisa que ele pode dizer. Isso está muito claro. Sempre foi um homem muito envolvido, tanto é que, de repente, é de um sujeito bastante obscuro, ainda que muito poderoso, quando ele resolveu ocupar os holofotes, em 5 minutos ele era presidente da Câmara. Isso não é uma coisa que qualquer pessoa faz. Requer muita condição de manipular a informação. Agora, eu queria chamar a atenção para essa situação dos grampos. Há muito tempo a advocacia vem reclamando que existe... Não, a advocacia de maneira geral, a advocacia privada, dos criminalistas vem reclamando, olha, as escutas são feitas de modo indiscriminado, as escutas duram anos, a autorização para escuta é genérica, as coisas são mal trabalhadas. O que já se fez na Lava Jato com escuta é um absurdo. Teve escuta divulgada depois do horário que mandou cessar a escuta. Pensa num absurdo. A gente tem um absurdo para contar. De repente, quando a gente tem uma escuta determinada no ambiente de trabalho do Senado Federal, isso é um negócio um tanto quanto sério. Quando a gente tem uma reação deste tamanho contra um servidor do Senado Federal que recebe uma ordem, olha, faça uma varredura e limpe o que tiver. Por quê? Porque como poder, o Senado Federal tem o dever de se proteger. Ah, mas existem crimes sendo cometidos lá. Inclusive, se isso for o caso, a apuração tem um rito constitucional. Não à toa o ministro Teori Zavascki trouxe o processo para o STF. Do que a gente está falando? A gente está falando de
de uma situação de absoluto descontrole do judiciário. Nossa. E absoluta falta de vínculo com a própria Constituição. Não estou falando aqui de proteger ou de não apurar. Agora, qual é a ferramenta de apuração? Os advogados criminalistas falavam recorrentemente nessa história dos grampas. Às vezes o sujeito fica grampeado 1 ano. De novo, se você ficar grampeado 1 ano, vai chegar uma hora que você vai falar assim, olha, conta para fulano que eu estou indo trabalhar e, na verdade, você vai fazer outra coisa. Ah, mentiu, só que essa mentira, você é X, você é Y, uma hora vai pegar alguma coisa. Não, e tem coisas assim, né? Você, muitas vezes, isso é um segredo de polichinelo na história, você começa uma escuta ilegal, arruma aquilo que você quer apurar, descobre aquilo que quer apurar, você não faz ideia, você suspeita vagamente. Pela lei você precisaria ter um prazo definido, um objetivo definido, um crime definido para ser. Você não pode botar para escutar uma pessoa para falar com todo mundo em qualquer hora. Você começa a fazer, você joga a rede e vai atrás. Conforme o caso, não vamos fulanizar nada, mas é o seguinte, conforme o caso você chantageia o sujeito, toma uma grana, conforme o caso você abre inquérito, conforme o caso você legaliza, você faz uma segunda para justificar a primeira. Né? Quer dizer, vamos dizer assim, a gente realmente, quer dizer, isso aí não é uma coisa de agora. Grampa, Grampolândia, é uma coisa que. Mas que da coisa isso aqui faz parte. Agora, quando o Gilmar foi grampeado, ele subiu nas tamancas. Quando alegadamente ele foi grampeado, porque ninguém nunca apareceu o grampo, parar o país, derrubar um delegado inquestionável que era o Paulo Lacerda, e nunca apareceu o grampo. E no fim a Polícia Federal diz, não encontramos o grampo. Então você tem isso aí. Agora, o que eu queria falar é dessa questão que aconteceu essa semana, porque eu acho que a gente tem que... A parte da crise é que, às vezes, os personagens têm que estar à altura da crise. Né? Vamos falar sério. Vamos falar sério. Assim, a crise tem um problema. Não existe saída. Você não vai ler um manual de receita de bolo. Olha, quando tiver assim, não. Você tem que estar aqui na tua cabeça, vai ser respostas intuitivas. É a coisa assim, você tem na hora ou você não tem, você sabe. Você não... E nós estamos vendo uma situação que dá pânico. Por exemplo, ontem... A ministra presidente do STF saiu em defesa incondicional do juiz, né, dizendo que mexeu com o juiz, mexeu comigo, nós, tudo assim. É uma imprudência. Absoluto. Não Mexeu precisa. mexeu com Primeiro, todos. porque... Peraí, a gente vive um país onde o judiciário... Assim, olha, eu me dei o trabalho de contar. Tem 46 juízes aposentados integralmente, com vencimentos integrais, sem jamais pagar um centavo por crime. 46. Fora aqueles casos notórios que nós conhecemos, o ministro do TRT, que foi presidente do TRT de São Paulo, o velho Luiz Nicolau, aquele Rocha Matos, que entra e sai do processo. Quer dizer, não dá para você dizer é juiz. Você não pode ser. Não existe poder puro. Vamos fazer. Não existe, os poderes, eles estão imersos numa sociedade que é a nossa. E, de certa forma, tem uma lógica que, quando a gente coloca um poder acima de qualquer suspeita... De que eles estão falando? A gente está falando de fascismo. Tem o Fascismo, povo e o inimigo do povo. Olha que nós estamos aqui, né? É o cidadão acima de qualquer suspeita. Exatamente. Que é o filme italiano que mostrava o superpoder da polícia apurando o terrorismo. Exatamente. Né? 2 perguntas. Uma do Aloísio Garcauskas, acho que é assim que fala, diz... Aloísio Júnior, Garcauskas, a prisão de Eduardo Cunha não seria usada como forma de pressão para aprovar medidas como a PEC 241, por exemplo? Eu não sei em que sentido que ele diz isso. Olha, o Eduardo Cunha, uma coisa, que é o seguinte, nós vemos como as pessoas são conduzidas à prisão pela Lava Jato. E nós vimos que o senhor Eduardo Cunha foi o único que teve um tratamento, vamos chamar, digno. Sim. Andando, balançando o braço. Dias depois a família foi visitá-lo. Olha que regalia. Olha, sabe, vamos dizer assim, tudo isso são sinais de que não se quer provocar a fera, né? Você não quer deixar a fera com raiva. Eu não sei se é isso. Eu vou dizer uma coisa, eu sou a favor desse tratamento para todos. Sim. Não vamos, mas é um dado importante agora. O Mas, sinal Paulo, é de que as pessoas tem outra pergunta temem, aqui. Temem. Por quê? Vamos dizer assim, como disse Romero Jucá, novamente uma estrela em alta, Michel é Temer, Michel é Cunha. Michel é Cunha. Quer dizer, nós estamos falando, então é uma situação
todos na corda bamba. Todos na corda bamba. bamba. E o Júnior faz uma pergunta, Júnior Santos faz uma pergunta que vai nessa direção. Eu vou te interromper para colocar, quer dizer assim, hoje foram presos e algemados estudantes que ocupavam escolas, estudantes secundaristas. Por que o Cunha não foi algemado quando preso? Isso não é vergonhoso? Até porque vários outros presos da Lava Jato, inclusive, saem algemados. Empresários, políticos, diretores de empreiteiras e tal. E quando não eram, tinham que fingir que estavam. Ficavam com o braço para trás. É uma coisa... E com Cunha não, né? Além desse tipo de, digamos, que deveria ser o praxe para todos, mas que virou regalia para o Cunha, que é visita dos parentes, etc. Né? Então, eu acho o seguinte, eu acho que a gente precisa falar uma coisa, desculpa que eu vou falar, porque eu acho que tem uma coisa no Brasil que a gente precisa assumir de uma vez. Antes eu achava que era demagogia, exagero, mas é o seguinte, a prisão preventiva, do jeito que ela tem sido aplicada, ela é uma forma de tortura. Eu acho que a gente tem que assumir e tem que declarar e tem que, sabe, e tem que parar de ficar meias medidas. Porque é o seguinte, quer dizer, qualquer pessoa que leu um manual de psicologia sabe que você não trancafia nem um cachorro, nem uma pantera, que tem o poema do Rilke, impunemente. O que estamos fazendo com essas pessoas é quebrar as pessoas. Isso é a tortura. E vou falar mais, eu acho isso importante, porque assim, a tortura, ela vai causar danos, causar traumas que eles podem ser, assim, incuráveis, porque, né? E tem um ponto importante. No artigo do início da sua carreira, sobre aquele célebre caso dos Estados Unidos, Miranda contra Arizona, sobre direitos individuais, de garantias individuais, o juiz Sérgio Moro falou da importância de se lutar contra a coerção física e psicológica. O que nós temos aqui hoje é a coerção psicológica assumida, proposital, e por isso implicou já em sofrimento nas pessoas. Que é o sofrimento de não ver parentes, coisa que o Cunha foi poupado. Que é o sofrimento de não se comunicar, aquela coisa de você não saber o teu futuro, de você não ter prazo, de você não saber do que você é acusado. Quer dizer, essa é a situação que... Sabe, eu acho uma coisa importante isso, porque, mas assim, antes é uma distinção, não, porque tortura física, choque da ditadura. Choque da ditadura, o que não é? Mas nós estamos vendo uma coisa que estamos vendo isso aí. E tem algumas coisas que ficam que escancaram isso, que é tortura, porque se a gente pensar numa pessoa que precisa ser presa, o sujeito está tentando fugir, é um camarada que é um perigo para a instrução do processo, está coagindo testemunha, são as hipóteses de lei, ele tem que ser preso. E aí ele continua preso até terminar o processo. Muito bem. O que significa eu ter um sujeito preso até ele fazer uma delação? Eu coajo psicologicamente. Fisicamente. Fisicamente. Porque o cara não pode sair de uma cela. Claro. E até o momento em que eu consigo o que eu quero. Qual a diferença entre pegar isso e pegar um alicate e apertar o dedo do sujeito? Ele está fazendo, só mudou a técnica. O objetivo é rigorosamente o mesmo. Se fosse uma prisão nos termos da lei, ainda que tenha essa consequência da tortura, ela não é uma tortura no sentido clássico da tortura para obter uma informação, para obter uma confissão. Essa tortura que a gente vive hoje, ela é a tortura em todos os aspectos e sob todas as justificativas, a tortura clássica. Não é sem razão, e aqui eu vou defender a postura de uma figura polêmica, que é o Renan Calheiros, quando ele fala no projeto dele de abuso de autoridade, que tem erros, mas tem acertos, uma das condutas que é criminalizada é a autoridade que tenta constranger alguém a fazer uma delação. Ora, senhores, se isso não há de ser crime, eu posso confiar numa autoridade que pode me constranger impunemente? Não é uma autoridade democrática, absolutamente, é outra coisa. Eu fico sempre me perguntando, quer dizer, se essas brechas ou essas interpretações selvagens da lei, essa permissividade que gera exceção, como você já apontou aqui, se ao relativizar a Constituição Federal, Código Penal, etc., a gente não está fazendo, embora com personagens que têm nome, endereço, RG, etc., a gente está transformando o Estado no criminoso. Né? O grande problema, o Estado no criminoso.
Quer dizer, se a gente tem um contrato social, tácito que seja, né? Mas de que a gente... No caso está escrito. Está escrito, tá certo. Agora, o Estado cometer crime, porque essas pessoas que estão agindo em nome do Estado são agentes do Estado. Ela não pode, de maneira premeditada, cometer crime. Ela pode até errar, mas ela não pode cometer crime. E sob esse ponto de vista, tem uma questão que foi levantada pela pergunta do internauta que é muito interessante. Como é que eu dispenso todo esse tratamento ao Cunha e na hora de pegar as crianças, Júnior Santos, esse raciocínio é importante. Na hora de pegar a criança, que são secundaristas, pensa qual que é a possibilidade de ameaça que 10 secundaristas representam para um batalhão da Polícia Militar. Vamos falar a verdade, eles representam uma esperança. Eles representam uma esperança. As pessoas que ficam indignadas nessa situação, elas representam a esperança. E é importante não é ameaça nenhuma. E é importante a gente registrar, até meio fora do nosso ponto central, que nas escolas ocupadas, normalmente, o rendimento das crianças nesses exames nacionais é melhor. Por quê? Porque as crianças elas têm uma referência mais consistente para buscar o conhecimento. Os secundaristas têm dito reiteradamente, né, que aprendem muito mais sobre cidadania, sobre política, nas ocupações, nas aulas que fazem nas ocupações, nos debates, trazendo convidados, nas rodas de conversa, do que com o currículo do ensino médio inteiro. Aliás, ontem, uma secundarista, 16 anos, de nome Ana Júlia, que falou na Assembleia Legislativa do Paraná, digamos, deu uma aula para os políticos que estavam ali, inclusive enfrentando o presidente da Assembleia, quando ela disse que os deputados estaduais, naquele caso, tinham as mãos sujas de sangue do garoto que foi morto em uma das ocupações, e o presidente rechaça com veemência, diz que vai tirar a palavra dela. Ela pede desculpas e diz: ora, a sociedade, a família e o Estado, segundo a Constituição, me desculpe, caro presidente, ela disse, né? A sociedade, o Estado e a família são responsáveis pela segurança e pelo bem-estar dos jovens, das crianças e dos adolescentes. Isso está no ECA. Ora, se vocês são responsáveis e, no entanto, eles continuam sendo mortos, não importa às vezes se por conta de droga ou por conta da violência policial, mas estão sendo mortos, quer dizer que vocês não estão cumprindo o dever de vocês adequadamente. E é importante a gente marcar isso, porque quando a gente fala de abuso, é a lógica do abuso se colocando mais uma vez com a mesma intensidade, sempre contra quem. Agora a gente pode agregar um P, que é o P de criança. Eu não sei aí como é que... Evento, como dizem, em Portugal se disputa, não sei se... Petit, né? Petit, né? Os petis. Os pequenos. Petizada, os pequenos. Mas de toda maneira, é sempre essa atitude violenta, é sempre essa atitude excessiva que, de certa forma, acaba calando quem tem condição de representar a esperança. Arthur, Paulo, infelizmente nosso tempo acabou. Já? Você vê, passa rápido, né? Mas é isso aí, agradeço muitíssimo, acho que a conversa foi utilíssima, passou muito rápido de fato. Agradeço também a você que nos acompanha até aqui. A gente vai continuar juntos pela democracia, pelo Estado de Direito no Brasil. A gente se encontra na próxima quinta ou a qualquer momento pela internet. Forte abraço.